do Espírito Santo para a igreja, ela existe uma funcionalidade, um objetivo prático, porque quando aquelas pessoas entendem o discurso de Pedro na sua língua, há uma função prática, o evangelho ser entendido e ser levado. Então, esse fenômeno da grossonaria, na minha visão, na minha leitura, sinaliza que o Espírito Santo vem para dar as ferramentas para a igreja levar a mensagem de Cristo. Mas eu queria pedir licença aqui aos pastores para trazer um outro enfoque sobre a questão do Espírito Santo, porque está muito ligado à maneira pessoal como me relaciono com ele. John Wesley, ele vai dizer que nos evangelhos, e eu acho que muito desses problemas que foi falado aqui, que acontecem nas igrejas, divisões ao longo da história, muito por conta desse texto, está muito relacionado com a falta desse critério que John Wesley vai apresentar aqui, que ele vai dizer o seguinte, que nos evangelhos, o Espírito Santo ele não é apresentado a partir de manifestações, como algo ligado a manifestações extraordinárias, como, por exemplo, a grossonaria, e isso que foi falado aqui, mas ele é descrito como uma maneira de ser do próprio Deus. Por exemplo, João 4:24, né? Deus é Espírito e importa que adoremos Ele em Espírito e verdade. E, sobretudo, o Espírito Santo, quando a gente pega Atos 2 e faz uma hermenêutica com os evangelhos, o Espírito Santo é apresentado como a continuidade da presença de Jesus conosco. A continuidade de Jesus junto com a gente. João 14 vai dizer que Jesus vai dizer assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, com a gente. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habitará com vocês e estará com vocês. E João 14:18 vai dizer assim, eu não vos deixareis órfãos. Porque essa era a preocupação dos discípulos. Senhor, e quando o Senhor for, o que vai ser da gente? Porque a segurança que eles tinham era a presença de Jesus junto com eles. E Jesus vai dizer para ele, olha, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou continuar com vocês. O Monsenhor Jonas Jabib, ele vai dizer, ele disse o seguinte, o Espírito Santo é o amigo da nossa alma. É esse tipo de relação que eu tenho com o Espírito Santo. Ele é o meu melhor amigo. E o que amigo faz pela gente? Ele nos ajuda, ele nos orienta e, sobretudo, ele intercede por nós. Romanos 8:26, o apóstolo diz o seguinte, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é um amigo tão presente na minha vida que eu não sei se eu estaria aqui com vocês se não fosse ele. Aliás, bem provável de eu não estar aqui com vocês se não fosse ele. Porque nesses 30 anos de evangelho, já vou para 31 anos de evangelho, a caminhada foi dura.
E muitas vezes o Espírito Santo esteve comigo. E também me ajudando em momentos muito difíceis da minha vida. Em 2016, o meu filho, Pedro, foi acometido de meningite. De um momento do nada, o Pedro acordou todo mole, meio parecia uma pessoa drogada, não conseguia ficar em pé, não conseguia calçar nem o chinelo, todo urinado. Ele nunca fez xixi na cama depois que tirou as fraldas. E aí nós corremos para o hospital. Nós já tínhamos ido 2 noites anteriores no hospital. Na primeira noite, isso aí é como é que os médicos falam? Virose. No segundo dia, o médico falou que era uma inflamação na garganta. E aí Deus colocou a doutora Raquel naquele sábado. E ela fez uma coisa muito simples. Ela deitou o Pedro e fez assim na cabeça dele. Exame básico, né? Uma das pernas dele levantou. Ela tirou a luzinha do bolso, do jaleco dela, abriu, olhou as pálpebras toda alterada. Vai com ele para emergência agora que eu vou encontrar com vocês lá. Tomografia, acusou uma inflamação no cérebro, como se ele tivesse recebido uma grande pancada. Ele caiu, não caiu, não aconteceu nada, não sofreu nada. Entubando, aquela correria para lá e para cá. Aí eu vendo toda aquela situação, a minha ficha ainda não tinha caído. E aí vem um médico, que depois eu fui saber que era o diretor-geral do Hospital Memorial ali do Engenho. O jaleco daquele médico era tão engomado que parecia que era feito de madeira. Tão rígido assim. Não lembro desse jaleco até hoje. Um senhor assim, maior que eu, cabelo grisalho. Eu falei, caramba, chamaram esse cara aqui. Eu pensei, né, o negócio tá sério. Porque já tinha mais 2 médicas lá dentro de isolamento com ele. E aí, minha ficha caiu. Aí eu lembro, e aí eu estava orando a Deus, clamando a Deus, pedindo pela vida do meu filho. E aí eu lembro que eu escorei a minha mão e a minha cabeça numa coluna do elevador. E ali, pela primeira vez, ali no caso eu tinha 20 e poucos anos de evangelho, em 2016, eu orei em espírito. Ou seja, o que é orar em espírito, que Paulo está falando aqui? Não é você mais falando com Deus. É o Espírito Santo que está em você falando com Deus. É Deus falando com Deus. Só que o nosso Deus não tira a nossa consciência. E a minha consciência presenciava aquilo tudo. Aquela intercessão do Espírito Santo com Deus. E naquele momento eu vi, nessa experiência que eu tive com o Espírito Santo, eu vi o texto do sacrifício de Isaac. E eu entendi, porque o Espírito Santo, ele, como diz aqui, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O Espírito Santo sabe. Porque, em geral, quando acontece um negócio desse, a gente vai pedir, Senhor, repreende aquela enfermidade. É a oração normal que a gente vai fazer. Mas não era isso que Deus queria fazer comigo. Deus estava permitindo aquela enfermidade para ver enquanto eu era fiel a Ele. Enquanto eu o amava. Eu entendi aquilo quando eu orei em espírito. E aquilo foi fundamental. Porque, quando eu saí daquela experiência, chorando muito, o Espírito Santo pôde me mostrar o que Deus estava fazendo e eu orei de maneira correta. E eu falei com o Senhor, Senhor, esse menino não é meu. É assim mesmo que eu orei com o Senhor. Esse menino não é da minha esposa. Esse menino não é nosso, esse menino é seu. O Senhor deu pra gente e o Senhor tem direito de levar. Nós vamos continuar amando, e lhe adorando e lhe servindo, independente do que acontecer.
E aí a situação do Pedro sempre foi de notícias positivas. Foram 17 dias entre coma induzido, reação aos medicamentos, reação do sistema imunológico. Nós nunca recebemos uma notícia preocupante da equipe médica. Quando ele pôde fazer a punção lombar, o líquido estava mais claro, porque o líquido amniótico, o natural dele é cor de água. Então, quanto mais claro ele está, menos está a taxa de infecção, seja da bactéria ou do vírus. O Pedro não teve febre durante todo o período, e sempre foram notícias positivas. Quando eu conto isso, eu não conto como uma regra, como uma receita. Não quer dizer que vai acontecer igual com todo mundo. Até porque naquele mesmo dia no mundo tinha milhões, dezenas e centenas de meninos que estavam perdendo a sua vida pela mesma doença. O que eu quero dizer com isso é que a minha relação com o Espírito Santo, ela não é uma relação na perspectiva de algo espetaculoso, em que ele me usa e eu pulo, e eu giro, e eu... Não. A minha relação com o Espírito Santo, eu vejo o Espírito Santo como a continuidade da presença de Jesus com a gente. A continuidade de Jesus em nós. E o marco desse momento em que, até então, nós precisávamos de alguém para chegar até a Deus. E agora nós temos Deus morando dentro da gente. Então não precisa você mais ir a Jerusalém, você não precisa mais ir lá e cá. Deus mora dentro de você e Ele fala com você. Então, essa seria a minha palavra e a minha relação com o Espírito Santo. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em